E aí pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, eu vou gravar esse vídeo aqui então hoje sobre as dicas gerais da escrita científica, tá? Então é para pontuar os pontos gerais aí, alguns de vocês já devem conhecer, outros talvez sejam novos, né? Que é para escrita de textos científicos de modo geral. Pode ser uma monografia, uma tese, um artigo, uma dissertação, o que quer que seja, essas dicas no geral são muito bem-vindas, né? E devem ser seguidas para um bom texto, de modo geral, tá? Então, pessoal, primeira coisa, evita o uso de advérbios. Tá? É muito útil num texto dissertativo, né? Enfatiza a ideia, né? Dá aquela reafirmação, é legal de ler, gostoso, mas num texto científico isso pode reforçar desnecessariamente a sua afirmação. Né? Então, a experiência demonstra definitivamente que as abordagens são equivalentes. Isso pode gerar um tom de prepotência, né? Não, eu tenho certeza que minha pesquisa é 100% absoluta, perfeita, e não é bem assim. Né? A ciência é falível, pode ser que alguém mostre que a sua abordagem funciona em alguns casos específicos, ou que ela até não funciona, né? Depois de um tempo, as regras podem mudar e por aí vai. Então é legal evitar. Tá? Isso é uma coisa importante. Evitar piada, brincadeira, ironia, qualquer coisa parecida, assim, memes, né? Qualquer coisa situacional. Porque você pode até ver um ou outro texto científico com isso, mas não é muito legal, tá? Geralmente de algum papa da área, alguma pessoa muito conhecida, porque a pessoa tem alguns privilégios, né? Ela é super conhecida, ela pode brincar um pouco porque todo mundo conhece ela, né? Conhece a capacidade dela. No nosso caso, né, que somos pesquisadores ainda mais novos, menos conhecidos, é legal a gente mostrar uma seriedade num texto que é para ser sério de modo geral, tá? Evitar julgamento de valor, que eu não posso avaliar diretamente, né? Então, não faz uma opinião sua parecer um fato, se ela é só uma opinião. Ah, PO, né, programação orientada a objeto, é melhor que funcional. Calma lá, né? Isso não é generalizável, tá? Então, se você quer defender que para alguma aplicação, algum motivo específico, PO, né, é melhor que funcional, se apresenta os pontos positivos, verificáveis, citados, de onde você extraiu que é um ponto realmente vantajoso, né, do que você quer destacar, e do que você julga ser um problema, você mostra os pontos negativos citados na literatura, demonstráveis ali, verificáveis, tá? Evitar ideias absolutas é bem importante, então não falar que alguma coisa é perfeita, que você tem certeza absoluta que é um pleonasmo sobre algo, que alguma coisa tem chance de nunca acontecer, então nunca vai ocorrer tal coisa. Evita, né? Porque a gente está lidando com ciência, então ciência é uma coisa que é difícil ter uma perfeição, uma certeza absoluta, a ciência é feita a partir de imprecisões, da gente estar sempre estudando, melhorando, encontrando novas respostas, né? Então, se alguma coisa é perfeita, para de ter necessidade de ciência sobre aquilo, porque a gente já vai ter entendido o fenômeno perfeitamente, não tem falhas, não tem exceções, não tem nada ali. Então, cuidado com esse tipo de coisa. Evitar expressões temporais também, né? Os textos científicos são atemporais. Então, não falar hoje em dia, atualmente, a galera adora usar atualmente, né, em texto científico. Cita um ano e cita os dados para aquele ano. Então, no ano de 2000xx, tantos milhões de pessoas usam tal coisa. Né? Isso, além de ser atemporal, então não importa o ano que a pessoa vai estar lendo, vai saber qual é o ano em que usavam tal coisa, você ainda deixa com maior precisão, né, científica, porque você vai citar um artigo, um paper, um relatório, um artigo de jornal, um relatório de empresas privadas, pode ser também, estatísticas, né, levantamentos, para citar aquela informação. Então isso dá mais peso para o que você está citando. Evitar subjetividade e pensamento pessoal. Né? Então ficamos surpresos ao perceber que as pessoas que estão lendo o seu texto estão ali para encontrar algo objetivo, replicável, que tenha resultados conclusivos, que elas possam tirar algum proveito daquele resultado. E ninguém quer saber como você estava naquele momento, o que você estava fazendo, qualquer coisa assim. Né? Então, se diga o que foi percebido e como perceber, como replicar aquilo ali. A sua opinião, o que você achou, o que você não achou, né, em termos subjetivos, experiências pessoais, se foi legal, se não foi, fala na sua conta pessoal, no Twitter, no YouTube, no Instagram, num texto no Medium, qualquer coisa assim. É uma opinião pessoal, não cabe no artigo científico nesse nível. Não, é opinião de pensamento, certo?
Evita falar que a abordagem é nova, essa nova abordagem, essa abordagem diferente. Se está no texto de um artigo científico, de uma dissertação, o que quer que seja, é diferente, certo? Você está propondo algo novo. Você não vai propor uma coisa que já tem, certo? Né? A gente espera que não. Então você fala qual é o trabalho que você fez e o que ele difere ou melhora em relação aos anteriores, né? E cita, claro, os anteriores, certo? Não usa palavras como obviamente, claramente, tá? Você pode insultar o leitor. Então, se for óbvio, não precisa estar no texto, certo? Se você está falando uma coisa óbvia, a água é molhada, né? Não tem nada para falar, nenhuma novidade, né? Se não é óbvio, então você não fala que é óbvio. Você explica normalmente sem falar é óbvio tal coisa, tá? Eu sei que tem aí uns livros aí, né, de matemática, uma coisa, é óbvio que a solução é tal. Não é óbvio, né? Se você está num livro teórico ensinando alguma coisa para alguém, essa pessoa não vai achar tão óbvio assim. Então, a não ser que seja uma piadinha e fique bem esperto, não é muito legal só isso. E no artigo científico, sem piadinhas de jeito nenhum, tá? Evita falar na verdade, né? Na verdade, os resultados mostram que isso pode dar a impressão que o que você estava falando antes era mentira ou não era tão verdade assim, né? Então, não fala na verdade. Tudo é verdade que você está escrevendo ali. A gente espera que seja, pelo menos. No português, tem uma regra que difere muito do inglês, que é o uso da primeira pessoa versus terceira pessoa. Quando você está escrevendo um texto científico em português, evita usar a primeira pessoa. O texto é impessoal, o texto científico na língua portuguesa. Então você usa a terceira pessoa, né? Foi realizado, realizou-se, foram feitas experimentações e por aí vai, tá? No inglês é o contrário. Então você vai citar em primeira pessoa. É o meu trabalho, o nosso trabalho, nós concluímos, nós encontramos, nós criamos essa hipótese e por aí vai, tá? É bem importante isso porque isso realmente é criticado se vocês fogem dessa literatura. Tá? Por experiência própria, eu já digo, no começo das minhas iniciações científicas, eu escrevi um paper que eu usei muito a terceira pessoa e a galera criticou. Tipo, cadê a primeira pessoa? Foi você que fez ou foi alguma outra pessoa que fez? Então fala que foi o que você fez. Né? Cuidado ao usar muitos, todos, alguns, nenhum. Tá? Prova isso. Tá? Se você não provar, não dê uma quantização dessas muito forte, né? Muitos, poucos, nenhum. Né? Então, muitas pessoas não usam senha forte. Evita isso. Você pega e fala, olha, segundo fonte X, né, Hacker 2021, a maioria das pessoas usa senhas fracas. E aí você cita o trabalho, aí você pode falar, 80% das pessoas usam senhas fracas, por exemplo. Né? Até melhor, né, do que muitas, poucas. Quanto é muitas? Quanto é maioria? Maioria é maior que 50%. Então, 51%. 99%, né, tem uma diferença grande nesse valor, é até melhor se você tiver os dados brutos ali para analisar. Escreva em voz ativa, né? Então, por exemplo, os usuários reportaram dificuldade em usar o app. Evita usar a voz passiva. Então, um exemplo de voz passiva é: dificuldade em usar o app foi reportada por usuários. Quebra um pouco a lógica, né? O entendimento do texto é um pouco mais difícil, né? A dificuldade em usar o que o app foi reportada por quem? Pelos usuários. Quando você chega, os usuários reportaram dificuldade em usar o app. Mais claro, mais lógico, você não precisa fazer um exercício mental de ficar guardando informação, ela é apresentada mais naturalmente, tá? Dê preferência na escrita do tempo presente, tá? Então, fulano apresenta tais dados em sua pesquisa, ciclano realiza tal coisa e por aí vai. Os dados de usuários são coletados por formulários, né, por aí vai. E no caso de experimentos que já ocorreram, você pode usar o passado, tá? Então, coletamos, né, ou melhor, em português, né, foram coletados dados de 50 usuários e analisados e blá blá. Aí pode, tá? Negações, de preferência no começo da frase, para quando começar a ler já saber que aquilo é uma negação, que é inverso do que está falando. Então, não foram observadas soluções infactíveis para o problema, tá? Então evita. Soluções infactíveis para o problema não foram observadas, porque começa a ler soluções infactíveis. Putz, achou uma solução infactível. Ah, não foi observada. Quebra a expectativa, né? Então evita isso. Ou melhor ainda, mais direto ainda, todas as soluções observadas eram factíveis, né? Então, com isso, você não tem essa dupla negação, né, que não foram observadas soluções infactíveis. Você fala, todas eram factíveis, né? Isso eu acho que deixa mais claro o texto, certo, galera? Eu acho que todo mundo
percebe isso. Lembrar, então, quem é o leitor-alvo. Isso é muito importante, galera. Não detalhar demais conceitos triviais. Se você está escrevendo uma dissertação, uma tese, um artigo científico, especialmente um artigo, né, você está lidando com um público bem especialista no ramo. Então, se você está fazendo uma experiência de uma pesquisa, né, publicando algo em, sei lá, inteligência artificial, você não vai ter que explicar o que é inteligência artificial, né? Você não vai ter que explicar o que é uma árvore de decisão, o que é uma rede neural, o que é um algoritmo evolutivo, né? Você não vai ter que explicar o básico. Você está falando algo de web, você não vai ter que explicar o que é um protocolo, né, de servidor. Você não vai ter que explicar o que é a linguagem HTML, alguma coisa assim, certo? Você parte do pressuposto que o pessoal tem um nível de experiência alto naquele assunto e quer aprender mais sobre algo específico. Então, se você está falando de um algoritmo novo, um algoritmo recente, né, uma metodologia muito recente que não é amplamente difundida, divulgada, aí você explica, tá? Mas algo que é conhecimento comum, que é ensinado na graduação, alguma coisa simples, não costuma ter necessidade, né, numa escrita desse ponto. O artigo científico, galera, não é para leigos, tá? Assim como um texto de divulgação científica não é para um especialista ler. Ele pode ler, claro, ele vai ter o conhecimento mais que necessário para entender um texto de divulgação científica. Mas são públicos-alvos diferentes. Você escreve um artigo para outras pessoas da área, pesquisadores, especialistas ali aprenderem algo novo, né, da área específico, de alto nível, de profundo conhecimento, enquanto divulgação científica é tornar esse texto acessível, esse conhecimento acessível para pessoas que muitas vezes nem são da área. Então é pegar algo de computação e explicar para uma pessoa que nem sabe o que é um programa, de modo geral. Não sabe nenhuma linguagem de programação, né? Então, no caso nosso da computação, isso é um exemplo diferente. Então, pensar como é escrever para um e para outro é bem diferente. As coisas que você tem que se focar em explicar ou não, tá? O texto ele tem que ser acessível para o leitor, tá? Então, por mais que seja uma pessoa de alto nível de conhecimento, o texto tem que estar claro para aquela pessoa. Né? As pessoas não vão decifrar hieróglifos e escritas muito mal feitas, tá? Então você tem que deixar claro o problema de pesquisa, as lacunas, as justificativas, a metodologia, os resultados, as conclusões, tá? Quanto mais confuso e mal escrito for o texto de vocês, pior a impressão que ele vai passar. Então, menos pessoas no geral vão ler, né? Menos pessoas vão se interessar pelo seu trabalho, vão ler a sua pesquisa, vão citar a sua pesquisa. Menor vai ser a nota do revisor, do avaliador, né? Então, o revisor de um congresso pode te dar uma nota muito pior do que a sua pesquisa mereceria em termos de execução, em termos de conteúdo, porque ele não entendeu, porque foi difícil de entender, né? As pessoas têm uma avaliação subjetiva, por mais que elas tentem ser objetivas, né? A qualidade da leitura afeta essa pontuação. Numa banca de dissertação, de tese também, claro, e menos chance de ser aprovado, né? Seja para uma defesa, seja para publicar em algum lugar. Então é muito importante caprichar no texto, fazer um texto legal, bem compreensivo, bem feito, revisado, sem erro de gramática, com a escrita correta, né? Então sejam sempre o mais claro possível, tá? Cada parágrafo escreve com cuidado, verifica se a frase faz sentido, vê, apresentei alguma informação útil. Essa informação útil foi apresentada de forma clara? Ou eu estou enchendo linguiça, ou está confuso, está hieroglífico, ninguém vai entender, né? Os termos e as siglas usadas já foram explicados, isso é muito importante, galera. É muito normal na correria você esquecer de explicar uma sigla, um termo que você conhece muito, passou batido, mas é importante, qualquer sigla tem que estar explicada, qualquer sigla tem que estar explicada. Existe ambiguidade, isso é muito difícil da gente perceber. Tem que dar uma segunda lida ali para tentar verificar se alguma coisa ficou ambígua, é difícil de entender. Outras pessoas lerem antes de você enviar esses textos é melhor ainda, porque evita, né, esse entendimento de ambiguidade. Então, galera, uma monografia, um artigo, de modo geral, não é uma história da pesquisa de vocês. É um documento formal que vai apresentar os resultados dessa pesquisa, tá? Então evita falar impressões pessoais, tarefas pequenas, eu implementei uma classe tal, eu fiz um método X, eu usei tal programinha para tal coisa. Se for um programa importante, claro, citem, né?
Mas, sei lá, eu usei uma IDE X para programar o programa. Pô, ninguém se importa, né? Então, essas coisas relevantes só para você e não para pesquisa, para quem está lendo, não fala, porque você vai perder tempo do leitor e ele vai começar a ficar chateado de ter que ler esses detalhes. Evitar frases longas, né? Divide em frases menores com pontos. Cuidado para não separar o sujeito de verbo e objeto, né? Não deixar as frases muito quebradas também, não exagera na pontuação e põe ponto onde não deveria ter, tá? Evitar erros ortográficos, né? A cada erro encontrado, o seu trabalho perde valor para o leitor, né? Então as pessoas que estão lendo o seu trabalho, de modo geral, são pessoas que leem muito, que têm um bom conhecimento de literatura, porque elas estão ali escrevendo faz muito tempo artigos, né? Então elas estão acostumadas a serem corrigidas e corrigirem os outros. E mesmo uma ótima pesquisa, ela pode sofrer com isso sim, ser recusada, se ela estiver completa de erros e difícil de ler, tá? Então, se você não domina a língua inglesa e tem que escrever um artigo em inglês, um paper, busca a ajuda de um tradutor e revisor profissional. Isso não quer dizer que a pessoa vai escrever por você, tá? Ela vai ajudar na tradução, você tem que escrever o texto, pagar a pessoa para escrever para você é antiético, dá um monte de processinho. Não façam isso, ok? A pesquisa é sua, você é responsável por escrever ela. A pessoa vai traduzir o projeto. O Google Tradutor pode ser muito ruim, ele tá melhor, claro, mas ele faz uma coisa meio bizarra, né? Então, traduções literais podem dar meio errado, né? A vaca foi pro brejo, né? The cow went to the swamp, né? Falsos cognatos também pode atrapalhar, então, actually, né? Que a gente coloca atualmente, actually é, na verdade, certo? Prejudice, né? Prejudicar, não, preconceito, bem diferente. Realize, né? Realizar, não tem nada a ver, né? Ingenious, que a galera às vezes fala, não, que é engenhoso. Não, é genial, é diferente. Pretend, né, que não é pretender, é fingir. É novel, que não é novela, é novidade. Suporte, né, que é tipo dar ajuda e não suportar, né? Então tem todos esses falsos cognatos que a gente acha que é uma coisa porque parece em português e é outra. E tem que tomar muito cuidado porque algumas coisas vão atrapalhar muito o entendimento para não dizer que você vai soar um pouco estranho dependendo do que você falar, tá? Outra coisa importante, imagens e tabelas, galera. Toda vez que vocês colocarem imagem, colocar tabela, verifica se está legível, se a fonte está no tamanho bom, se tem legenda, né? Toda imagem, toda tabela tem que ser acompanhada de legenda, eixo de gráfico acompanhado de legenda, mostrando o que é aquela unidade medida. As cores, né? Tem muito artigo que é em preto e branco, então se você está usando alguma coisa colorida, vê como fica em preto e branco, caso o seu artigo seja publicado em preto e branco para continuar legível, né? Tem muitos erros gramaticais comuns, por exemplo, de paralelismo, concordância, conjugação, crase, né? Então, os passos foram devidamente demonstrados. Não, é demonstrados. Os passos foram demonstrados, né? Concordância. Os usuários do grupo de controle obtiveram bons resultados. E os usuários do grupo com o novo método também, né? Então, se tiveram bons resultados, os usuários do grupo com o novo método também tiveram bons resultados, né? Fica difícil de ler, certo? Então o que é melhor de fazer? Tanto os usuários do grupo de controle quanto do novo método obtiveram bons resultados, certo? Você evita aquela repetição e você deixa um paralelismo mais legal na frase. Houveram problemas durante o experimento? Houve, né? Ou o verbo haver não é conjugado, então problema de conjugação. Foram divulgados os dados a todos os participantes, né? O A com crase, né? É sem crase aí. A partir dos dados coletados. É outro erro que a galera faz muito com crase. É a partir, sem crase, nesses dois casos, né? Então, muito importante isso. E muito importante, não copia literalmente um outro texto sem aspas e citação, porque isso é plágio, tá? Plágio é crime, pode causar muitos problemas éticos, de expulsão e por aí vai. E mesmo que você resuma a ideia dos outros textos, cita o documento na origem, porque você está pegando uma ideia de outro lugar, beleza? Não encher linguiça, né? Colocar informação à toa. Então as informações da monografia, do artigo tem que ser clara, informativa e sucinta. Se está faltando muito para cumprir algum limite de página, pode ser que você não esteja explicando coisas importantes e tentando inventar coisa que não é importante para encher o espaço. De qualquer modo, não coloque informações que não têm importância só para dar volume, tá?
Usar revisor automático de texto ajuda bastante, né? A maioria dos editores hoje em dia já vem com alguns por padrão. Para inglês o Grammarly é ótimo, mesmo na versão gratuita. Para português tem o Language Tool, que ele funciona bem parecido com o Grammarly e ele funciona bem na versão gratuita também. Então eles dão sugestões de concordância, de erros possíveis, né? Palavras repetidas, né? Muitas coisas que ajudam a deixar o texto melhor, tá? Dividir os parágrafos com atenção é muito importante, né? Cada parágrafo apresentar uma ideia central, e aí isso pode ser introduzido e comentado no mesmo parágrafo, essa ideia central, né? Novas ideias geralmente eu deixo para um novo parágrafo, certo? Então cada parágrafo com uma ideia específica, e evitar parágrafo muito longo. O que é muito longo? Varia um pouco, mas por exemplo, meia página um parágrafo, muito longo. Um quarto de página, dependendo da formatação, se for 2 colunas, aí talvez. O importante não é tanto o tamanho, mas você está dividindo entre parágrafos e informações diferentes, tá? Uma seção ou um capítulo tem um conjunto de parágrafos, nunca coloca um só, né? E as seções numeradas são formadas por texto, certo? Então, você não coloca uma seção nova no seu documento que tem só uma imagem, só um algoritmo, só uma lista. Ele tem que ter um texto, né? Ele tem que ter alguma coisa explicando aquela imagem, aquela lista. Pode ter a imagem e a explicação dela, talvez, mas só a imagem, só a lista não é legal, tá? E claro, coloquem muitos algoritmos, listas e imagens, é importante, tá? As frases precisam de sujeito e verbo, isso é muito importante, tá? Títulos de sessões, figuras e tabelas podem ter sentenças sem verbo, por exemplo, testes finais, né? O título está tudo bem colocar testes finais. O texto da sessão não deve continuar o título da sessão, tá, galera? Então, sessão, né? Eu chamo a sessão ali, testes finais é o nome da minha sessão. Eu começo ela, foram realizados com sucesso. Que? Como? Né? Então, testes finais, o nome da sessão. Beleza, aí começa. Os testes finais foram realizados com sucesso. Você repete a palavra, tá tudo bem. Uma sessão não é uma parte do seu texto, ela é um divisor do seu texto, tá? Esclarecer a sigla, né? Então, de novo, primeira vez que a sigla é usada, esclarece ela. Não importa se é uma IA, né? Ou quão famosa ela é, IHC de interface humano-computador, tem que esclarecer. No LaTeX, alguns templates têm siglas implementadas, como o caso das monografias do ICMC aqui, né, o nosso querido instituto. Então ele já tem, por exemplo, mas de modo geral você vai ter que fazer na mão isso. Destacar o texto é melhor itálico que negrito de modo geral, né, a impressão às vezes fica melhor e visualmente também. Evitar gráfico pseudo-tridimensional, faz gráfico 2D mesmo, tá? Você não está no mundo 3D ali na impressão, ali é 2D. Evitar anglicismo quando for possível, palavra em inglês, né? Então, a não ser que seja algo realmente ultra comum que todo mundo usa como site, né? Um mouse, alguma coisa assim, evita se puder. Se tiver uma tradução boa o suficiente para ser usada, coloca lá. A gente na computação tem muito anglicismo que é difícil de traduzir, que até tem uma ideia errada dependendo da tradução e fica melhor usar a palavra em inglês. Tudo bem nesse caso. Tá? É ponderar ali custo-benefício. Insira referências bibliográficas sem atrapalhar o fluxo do texto. Né? No LaTeX, você insere falando /site e a referência que está citada depois no final do documento. Né? De preferência, como que é isso para não atrapalhar? É no final da frase. Antes do ponto final de uma frase, coloca a referência. Não coloca no meio do texto, no meio da vírgula, alguma coisa assim. Fica ruim de ler, você para de ler o que você está lendo para ler referência. No fim do ponto final legal, no fim do parágrafo pode ser também, se o parágrafo inteiro abordar aquela ideia geral, pode ficar legal no fim do parágrafo, tá? Pode ficar legal sim, às vezes até melhor você deixar para colocar no fim do parágrafo se toda a ideia do parágrafo for sobre aquela referência que você está falando, ou sobre um conjunto de referências, né, que não seja algo muito específico que você tirou de lá. E é isso aí, galera, então, sobre essa parte de boa escrita científica, de boas dicas, né, galera? Isso daí são coisas que vocês pegam na prática, tem que treinar, tem que estudar português, gramática, né? A gente que é da área de exatas, tem muita gente que negligencia isso, deixa de lado, tal, mas é muito importante, né, da gente escrever bem, escrever direito, porque quem quer seguir carreira científica vai seguir uma carreira de escrever para os outros, de tentar ser entendido pelos outros e de atrair os outros para o nosso experimento. Né? A gente está fazendo pesquisa porque
porque a gente gosta, é legal pesquisar, né? A maioria do pessoal aqui do ramo gosta muito disso, mas também para os outros conhecerem nossa pesquisa, os outros se interessarem pela nossa pesquisa, né? E, claro, tem toda a parte profissional disso que você precisa que as pessoas leiam e citem seu trabalho para você ser um pesquisador relevante, certo? Isso é muito importante para a formação, né, para a carreira de um pesquisador. Então é muito importante isso, beleza, galera? Eu espero que essas dicas ajudem e é isso aí. Valeu, pessoal!